Vamos falar de Luiz Inácio Lula da Silva, do pacote anunciado agora há pouco. Foi breaking news aqui no nosso Bastidores CNN. O anúncio de plano de socorro àquelas empresas e os setores econômicos que foram afetados pelo tarifaço de Donald Trump. Pois bem, o nosso repórter, o Danilo Moliterno, que entende muito de economia, vai esmiuçar agora para a gente a repercussão. Como repercutiu no mercado financeiro e nos setores produtivos as primeiras medidas anunciadas. O que eu achei interessante, Danilo, foi a questão da soja e do algodão, porque não estava no radar a possibilidade do governo federal ajudar esses dois setores. A soja é uma força motriz do país. O país é conhecido exatamente como um dos maiores exportadores de soja. Então, quando o governo federal faz essa piscadela, a gente pode dizer assim, para esse setor, isso significa que esse plano pode ser maior do que foi anunciado hoje. Boa tarde, Uribe, Tainá e a todos que acompanham o Bastidores. Realmente não estava no radar, a gente esperava somente um anúncio que dissesse respeito àqueles setores que foram impactados pelas tarifas de 50%, impactados diretamente pelo efeito Trump, mas ali, naquela sinalização no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que também os setores que sejam impactados indiretamente podem mais à frente ter um pacote de contingência para chamar de seu. Falando sobre o pacote de contingência apresentado hoje pelo ministro da Fazenda e pelo governo federal, o presidente Lula, também, num primeiro momento, o sentimento dos setores que são impactados por essa tarifa de Trump e receberam esse socorro é bastante positivo. É de que é um pacote que atende praticamente todas as demandas destes setores. Ainda há, claro, certo grau de cautela, os setores esperam o detalhamento deste pacote, detalhamento que inclusive acontece enquanto a gente conversa, numa entrevista coletiva tocada pelo secretário executivo, número 2, do Ministério da Fazenda, Dário Durigan. Talvez esse principal item desse pacote, que é essa linha de crédito com juro mais baixo a partir desses 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportação, traga melhor esse sentimento do setor. O que eles indicam? É claro que é um montante bastante relevante, 30 bilhões, mas para avaliar se esse pacote é positivo ou não, falta a gente saber a taxa de juro. Qual vai ser o juro para capital de giro, para que as atividades do dia a dia das empresas sejam ali financiadas? Qual vai ser o juro para investimento, para procurar novos mercados? O detalhe importa. Esse vem sendo até esse momento o recado das empresas dos setores. Mas, no geral, como mencionei, reforçando essa informação inicial para finalizar, é de que o sentimento é bastante positivo e que o reintegra, aquela medida que permite aos setores reintegrar, devolver impostos pagos na cadeia produtiva do bem exportado, foi até aqui a medida mais celebrada. Contudo, é um pacote bastante robusto e os setores vêm reconhecendo isso. Danilo, estávamos sentindo sua falta, viu? Obrigada, não posso me estender aqui no nosso bate-papo, porque o pessoal está mandando a gente seguir, mas amanhã a gente conversa mais, viu? Chegue cedo para a gente falar. Obrigada. Vitor Irajá, vem para cá agora. Você não está livre da gente não, Irajá? Eu queria um pouco mais do seu olhar sobre essa medida provisória. Mais cedo você trouxe alguns apontamentos ainda, algumas dúvidas que precisam ser respondidas, Irajá? Pois é, né, Tainá? O Danilo trouxe agora essa visão dos empresários. Eu queria trazer o ponto de vista da discussão das contas públicas. Isso porque eu fui conversar com o economista-chefe da Warren, o Felipe Salto, né, que é ex-secretário de Fazenda aqui do estado de São Paulo, inclusive. Ele me disse que há algum impacto fiscal, mas que ele não é tão significativo, mas é que há algum impacto. Esse impacto qual é? Exatamente esses aportes adicionais do Tesouro aos fundos garantidor do comércio exterior, que é de 1,5 bilhão, no Fundo Garantidor para Investimento, que é o FGI, de 1 bilhão, e também no Fundo de Garantia de Operações. Ou seja, no total, esses aportes eles somam 4,5 bilhões de reais, e seria esse o impacto significativo do ponto de vista fiscal. Há algum tipo de renúncia do ponto de vista de arrecadação, aí sim, por causa do reintegra e também do drawback, né? Essas duas medidas que a gente trouxe anteriormente, porque envolvem algum tipo ou de diferimento do ponto de vista tributário ou até mesmo a suspensão de cobrança desses tributos para algumas dessas empresas. Ele disse que por meio do crédito, também tem aquele montante, né, de 30 bilhões, aí sim, pelo FGE, o Fundo Garantidor de Exportações,
que teoricamente são, como o empresariado vem reiterando, é um montante que atende às empresas. Disse que esses fundos, inclusive, que vão ser utilizados para a oferta desse crédito, ele já tem recursos que no passado, anteriormente, já foram enviados, alocados pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional. Então, que esse impacto ele é mitigado ao valor de 4,5 bilhões de reais e que o pacote ele é mais focalizado. E aí, o que sustenta a tese por parte de Felipe Salto de que parece ter vencido a tese do Ministério da Fazenda de que não daria, nesse momento, não haveria qualquer tipo de espaço fiscal para impulsionar políticas públicas que exigissem o aumento dos gastos públicos. Foi isso que me disse Felipe Salto, porque, segundo ele, inclusive, os impactos ainda são imensuráveis, porque Donald Trump é completamente imprevisível e as negociações com os Estados Unidos também ainda estão acontecendo.